Você já errou ao ponto de não conseguir se olhar no espelho? Aquele tipo de erro que pesa, que faz você pensar: será que ainda há volta para mim? A vergonha tem um som. É o silêncio depois do grito. É o olhar que se abaixa, o corpo que se encolhe e o coração que só quer desaparecer. Mas há uma história na Bíblia que mostra que, mesmo quando o mundo quer te enterrar, Deus ainda quer te levantar. Era cedo. O sol mal havia nascido sobre Jerusalém. As ruas estavam calmas e o templo começava a se encher. Jesus se sentou para ensinar e uma multidão se aproximou. As pessoas queriam ouvir, queriam entender o que havia de tão diferente naquele homem que falava de Deus como quem falava de amor, não de condenação. Mas de repente o som da paz foi quebrado. Passos apressados, vozes exaltadas e uma mulher sendo empurrada ao centro. Ela tropeçava, tentava se cobrir, os cabelos bagunçados, o rosto marcado pelo medo, trazia no olhar o desespero de quem sabe que não há escapatória. Os homens a cercaram, e entre eles, os líderes religiosos. Mestre, esta mulher foi pega em adultério, na própria ação. A lei manda apedrejar. E o que o Senhor diz? O silêncio de Jesus os provocava. Eles não queriam apenas justiça, queriam um motivo para condená-lo também. Era uma armadilha. Uma pergunta que não tinha resposta certa. E no meio de tudo isso, uma mulher que só queria desaparecer. Mas Jesus não respondeu. Ele apenas se abaixou e com o dedo começou a escrever no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu, mas talvez estivesse lembrando aqueles homens que ninguém é tão puro quanto pensa. Talvez escrevesse nomes, talvez histórias, ou talvez apenas esperasse que o peso do silêncio falasse por ele. Mas eles insistiram, pressionaram, queriam uma resposta. Então, Jesus se levantou, olhou nos olhos deles e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. O tempo parou. O ar pareceu mais pesado. Os dedos que seguravam as pedras começaram a tremer. Até que se ouviu o primeiro som, uma pedra caindo no chão. Depois outra, e mais outra. Até que todos se foram, um a um. Daqueles que se achavam santos, não sobrou ninguém. E de repente, o barulho cessou. Ficaram apenas dois: Jesus e aquela mulher. Ela não ousava levantar o rosto. O chão era seu refúgio, como se olhar para ele fosse demais. Mas Jesus deu um passo à frente, ajoelhou-se ao lado dela e com a voz serena perguntou: Mulher, onde estão os que te condenavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Vai
e não peques mais. E foi assim, sem discursos, sem julgamentos, sem punição. A vergonha se transformou em graça e o erro em recomeço. O que ninguém viu naquele momento é que Jesus não apenas perdoou uma mulher, ele libertou uma alma. Porque o perdão verdadeiro não é esquecimento, é redenção. É olhar para alguém e enxergar não o que ela fez, mas o que ainda pode ser. Quantas vezes você já se sentiu como ela, carregando o peso do passado, se escondendo da própria história, achando que Deus desistiu de você? Mas o mesmo Jesus que se ajoelhou naquela manhã ainda se aproxima de quem se sente indigno hoje? Ele não aponta o dedo, ele estende a mão. Talvez o que mais te prende não seja o que você fez, mas o que você acredita sobre si mesmo. Você não é o erro, não é o rótulo, não é o momento em que caiu. Você é o motivo pelo qual o perdão existe. A mulher foi embora naquele dia, mas algo ficou. O chão onde ela quase foi apedrejada se tornou o lugar onde ela foi restaurada. E é isso que Deus faz. Transforma o lugar da queda num ponto de partida para um novo começo. O mundo tenta te definir pelo teu pior dia, mas Deus te enxerga pelo que você pode se tornar. E talvez o verdadeiro milagre não tenha sido o perdão, mas o fato de ela ter acreditado que ainda podia ser amada. Se essa história falou com você, deixe o seu like e se inscreva no canal Bíblia no Dia a Dia. Aqui, toda semana, a gente traz histórias da Bíblia contadas de um jeito diferente, para te lembrar que a fé não está só nos milagres, mas também nos detalhes da vida. Comenta aqui embaixo o que essa mensagem despertou em você e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Porque às vezes, uma simples palavra dita na hora certa pode mudar um dia inteiro.